Devocional AD Luz, com o pastor João Batista. Um momento para refletir na palavra de Deus. Nobres obreiros, irmãos e irmãs que compõem a família AD Luz, a todos a paz do Senhor. Nesta segunda-feira, mais uma vez, estamos de volta com o nosso devocional AD Luz, de pastor para ovelha. E no devocional de hoje, vamos refletir sobre o tema Não nos cansemos de fazer o bem. Eu vou repetir, não nos cansemos de fazer o bem. O nosso texto base está em Gálatas, o capítulo 6, especificamente o versículo 9, onde está escrito: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, senão desfaleceremos. Nobres irmãos, de acordo com as Escrituras Sagradas, fomos e somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para a realização de boas obras. Eu vou repetir, porque eu desejo que este princípio fique impregnado nas tábuas da sua memória e guardado no bom depósito do seu coração. Eu estou afirmando que, de acordo com as Escrituras, fomos e somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para a realização das boas obras. Ou seja, somos todos feituras das mãos de Deus, criados em Cristo Jesus para a prática das boas obras. Isto significa que fazer o bem é a nossa missão, é o nosso papel, é o nosso ministério. Aliás, fazer o bem é uma expressão de nossa fé em Cristo, pois fazer o bem tanto socorre aqui na terra os homens, como ao mesmo tempo no céu glorifica a Deus. Aliás, para ser muito mais bem preciso, eu vou dizer a você: quando nós fazemos o bem, socorremos os homens na terra em suas necessidades, mas ao mesmo tempo glorificamos a Deus no céu, que é a personificação do bem. É por isso que o tema da nossa reflexão de hoje é exatamente este: não nos cansemos de fazer o bem. Porém, vale ressaltar aqui que fazer o bem muitas vezes pode levar-nos ou levar alguém a uma exaustação. É por isso que muitos hoje em dia estão cansados da obra e na obra. Com isso, venho através desse devocional dizer para você que não podemos desfalecer na medida em que as nossas mãos estão estendidas para a prática do bem. Não podemos jamais fazer o bem apenas circunstancialmente, mas precisamos fazer o bem sempre e não podemos parar jamais. Fazer o bem é para nós, a Igreja de Cristo, uma semeadura, e precisamos lembrar que toda semeadura tem uma colheita. Por isso digo, hoje é tempo tanto de semear no reino de Deus, como também colher frutos de bênção no reino de Deus. Agora, precisamos compreender quais são os estágios dessa prática do bem e como se dá a colheita. Por isso, eu convido você a refletir nesse texto base, Gálatas, capítulo 6, versículo 9, onde o apóstolo Paulo diz: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, senão desfaleceremos.
Bem, em primeiro lugar, é importante compreender que devemos fazer o bem, mas prioritariamente começando por nossa própria família. Eu vou repetir. Devemos fazer o bem, mas prioritariamente começando por nossa própria família. É o que diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 5, o versículo 8. Nesse texto, Paulo diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Nobres irmãos, precisamos lembrar que a família é o nosso primeiro núcleo de relacionamento e a nossa primeira área de atuação. Por isso, ela é o nosso maior patrimônio. Nós devemos cuidar bem de nossa família, suprindo suas necessidades e assistindo-a em suas carências. A prática do bem precisa ser primeiro dentro dos portões do nosso lar, para depois transbordar para fora dos portões, alcançando os de fora. Fazer o bem para fora e desamparar os de casa, de acordo com a Bíblia, é uma incongruência. A generosidade, ela começa em nossa casa e deve começar em nossa casa. Nossa família deve merecer o melhor do nosso tempo, o melhor do nosso amor, o melhor dos nossos recursos. Não podemos assistir os de fora e deixar à míngua os que pertencem à nossa própria casa. Por isso, a recomendação de Paulo é: devemos fazer o bem, mas prioritariamente começando por nossa própria família. A minha pergunta: você tem cuidado bem e atendido às necessidades da sua família? Bem, em segundo lugar, devemos fazer o bem aos domésticos da fé. Eu vou repetir, esse é o segundo princípio. Devemos fazer o bem aos domésticos da fé. Paulo vai dizer isso em Gálatas capítulo 6, no contexto do nosso texto base, que é o versículo 10. Paulo diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Interessante, nem sempre temos a oportunidade de fazer o bem. E as oportunidades não devem ser perdidas nem desperdiçadas, principalmente quando elas surgirem. Por isso precisamos estar atentos para as demandas da fé, pois é grande as necessidades dos nossos irmãos em Cristo. Há muitos irmãos que gritam aos nossos ouvidos e são patentes aos nossos olhos o seu clamor por ajuda. E a igreja, como família de Deus, deve abrir os olhos para essa realidade. Na verdade, a igreja é uma família na família da fé. Eu vou repetir, a igreja é uma família na família da fé. E os irmãos devem socorrer uns aos outros. Até porque o amor não é um discurso, mas uma prática. O amor não é apenas de palavras, mas deve ser de fato e de verdade com ações. A evidência de que somos discípulos de Cristo é o amor. O amor é o cumprimento da lei. O amor não é o que prometemos ou sentimos, mas o que fazemos. Pois não podemos amar a Deus sem primeiro amar os nossos irmãos, a família da nossa fé. Aliás, não podemos amar os irmãos sem socorrê-los em suas necessidades, pois a palavra é verdadeira e a palavra de Deus é categórica em dizer que devemos compartilhar as necessidades dos santos e praticar a hospitalidade. Isso está em Romanos 12, especificamente o versículo de número 13. Portanto, pergunto a cada membro da família Adeluz: você tem cuidado um dos outros, demonstrando amor mútuo, hospitalidade, generosidade e cuidado?
precisamos refletir sobre isso. Em terceiro lugar, devemos fazer o bem a todos indistintamente. Eu vou repetir: precisamos e devemos fazer o bem a todos indistintamente. É o que diz Gálatas 6, versículo 10. O texto diz: façamos o bem a todos. E todos inclui absolutamente todos, sem exceção. Interessante, depois de assistir a nossa família como prioridade e fazer o bem aos nossos irmãos domésticos da fé, agora diz a palavra de Deus que precisamos alargar as fronteiras da prática do bem para todas as pessoas, amando-as com o amor de Deus e fazendo o bem a elas. Nessa seara, não temos muros de separação. Devemos amar e fazer o bem a todos, sem exceção e sem acepção. Eu vou repetir: na seara, a obra de Deus, não existe muros de separação. Devemos amar e fazer o bem a todos, sem exceção e sem acepção. O amor desconhece barreiras de gênero, raça, cultura e religião. A prática do bem é um testemunho eloquente do Evangelho de Cristo numa sociedade onde predomina o egoísmo. Portanto, a prática do bem é a apologética, a defesa final no mundo marcado pelos discursos de ódio religioso e pelo apego às coisas materiais. A prática do bem adorna nossas palavras, confirma nosso testemunho de fé e impacta a vida das pessoas à nossa volta com o Evangelho e glorifica a Deus. Por isso digo a cada membro da família Adeluz: é tempo de abrirmos o coração, é tempo de abrirmos os lábios, é tempo de abrirmos as mãos, é tempo de abrirmos o bolso e ir à porta da nossa casa ou as portas dos nossos lares e sermos abençoadores, um agente da prática do bem. A minha pergunta: você tem sido um canal da graça? Você tem sido um abençoador? Você tem praticado o bem? Nós precisamos refletir sobre essa verdade. Mas em quarto lugar, devemos fazer o bem até aos nossos inimigos. Eu vou repetir: devemos fazer o bem até aos nossos inimigos. Romanos 12, verso 20 e 21, diz a palavra de Deus: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A recomendação bíblica para a prática do bem é endereçada não apenas àqueles que nos fazem o bem, mas também deve chegar até mesmo àqueles que nos fazem o mal. Eu vou repetir: a recomendação para a prática do bem é endereçada não apenas àqueles que nos fazem bem, mas também deve chegar até mesmo àqueles que nos fazem o mal. Não vencemos o inimigo pagando o mal com o mal. Transformamos o inimigo em um amigo quando pagamos o mal que ele nos fez com o bem do Evangelho da Graça. Porque o amor excede o nosso entendimento. O amor é ultra circunstancial. Na verdade, o amor encobre multidão de pecados. Pagar o bem com o mal é demoníaco. Pagar o mal com o mal é desumano. Mas pagar o mal com o bem é divino. Eu vou repetir: pagar o bem com o mal é demoníaco. Pagar o mal com o mal é desumano e selvagem, mas pagar o mal com o bem é divino. Então, faça o bem à sua família, faça o bem aos seus irmãos na fé, faça o bem a todos os homens e faça o bem até mesmo os seus inimigos. Deus te abençoe e que essa mensagem, no decorrer desta semana, reverbere na tua mente, no teu coração, e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.
Devocional AD Luz. Devocional AD Luz. Com o pastor João Batista. Um momento para refletir na palavra de Deus.